Olá, muito boa tarde a todos e a todas e obrigada por estarem aqui connosco neste meeting acerca da Academia 35. Vou usar, se calhar, muitos termos em inglês, porque estivemos a manhã toda numa grande sessão totalmente falada em inglês, mas vamos mudar o chip para português, falar em português com os nossos jovens. A Academia 35 é precisamente pensar naqueles que ainda não chegaram a essa bonita idade. I've been there. Isso passa também, isso passa, não se preocupem. Ora bem, acima de tudo, saber que daqui vão sair algumas conclusões que vamos partilhar com os restantes elementos que estão espalhados por outras salas deste encontro que está a decorrer aqui em Lisboa. Os nossos cumprimentos também para quem está online. Relembrar que podem colocar as vossas perguntas online, depois vão ser respondidas aqui pelos nossos convidados de hoje. E a primeira convidada desta tarde, para fazer a abertura oficial, é a Manuela Neves, para quem eu peço um aplauso. Olá, Manuela. Boa tarde, muito obrigada. E eu já sei que, ao olharem para mim, vos perguntam-se o que é que eu faço aqui, considerando que eu já tenho 35 e meio, mas não se preocupem que eu vou... Conviva assim. Não se preocupem que eu vou já embora. Eu venho só dar-vos as boas-vindas, até porque, em nome da SPEM, obviamente, até porque esta é a grande oportunidade do dia de falar mais do que um minuto em português, que eu já estava a sentir um bocadinho de falta e tenho cá as minhas dificuldades. De qualquer forma, a única coisa que eu queria, em nome da SPEM, era desejar-vos um excelente trabalho e que esta segunda edição da Academia 35 seja, pelo menos, tão útil, tão válida e tão profícua como foi a primeira edição. Só me resta desejar-vos um bom trabalho e relembrar aquilo que a Fernanda já disse relativamente à oportunidade que toda a gente tem, aqui e online, de colocar questões que serão respondidas. Muito obrigada. Obrigada, Manela. E antes do debate, com perguntas e respostas, já reparei que já temos 6 questões online. Obrigada, continuem a enviar. Vamos tentar responder ao máximo de questões que conseguirmos ao longo dos próximos minutos. Mas temos 3 convidados e vamos começar com a apresentação do psicólogo clínico da SPEM no Porto, Dr. Jorge Ascensão, e relembrar que este primeiro tema, autoconhecimento e gestão na esclerose múltipla, foi aquele tema que saiu vencedor na votação que fizeram online no Facebook. Portanto, Jorge, passo-lhe a palavra. Boa tarde. Um aplauso para o Jorge, que veio do Porto. Boa tarde. Boa tarde. Sim, agora já funciona. Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença, não só quem está aqui, mas quem nos está a assistir de casa. Em segundo lugar, obrigado pelo convite. Realmente, depois da primeira vez, é bom saber que querem ouvir, aborrecer-vos mais um bocadinho acerca destas temáticas. Isto começou exatamente, começou bem, porque quando na altura a Luísa me convidou para estar aqui nesta segunda edição, disse-me que o autoconhecimento e a gestão na esclerose múltipla eram o tema que tinha vencido o debate na internet. E perguntou-me, ok, nós temos 15 minutos para tu falares acerca disso, achas que chega? E disse, não, mas tu também não me vais dar mais tempo, por isso vou ter que moderar o tema de maneira a 15 minutos chegarem. Então a ideia que eu tive foi, vamos pegar em 2 temas, que são o autoconhecimento na EM e a gestão da EM, e eu vou-vos tentar provocar mais do que analisar cada um destes temas em profundidade, que é para à frente termos dúvidas, termos perguntas e termos a personalização de cada um destes temas em vocês. Obrigado. Passando o slide. Eu não trago muitos slides, porque a ideia é exatamente discutirmos isto. E, relativamente ao autoconhecimento, isto tem muito que se lhe diga. Até porque, ao levantar um bocadinho o véu sobre isto, há várias áreas sobre as quais o autoconhecimento se debruça. Relativamente ao autoconhecimento da pessoa, porque o autoconhecimento da EM é um conceito um bocadinho paradoxal. Nós temos é que pensar como é que nós nos podemos autoconhecer. E é daí que vem. Supostamente o autoconhecimento é algo que nos vai levar a querer sermos melhores. Okay? E em determinado ponto, que eu ouvi muito esta manhã, que ninguém está preparado para esse ponto, alguém nos disse que nós temos um diagnóstico de esclerose múltipla. Ou seja, no autoconhecimento eu estou a tentar ser um ser humano melhor e de repente este diagnóstico faz ou põe em causa esta realidade, estes planos, estas ideias, este futuro.
E isto acontece muitas vezes, não digo só nas primeiras consultas, sinceramente, mas mais à frente, muitas vezes a dúvida e o diagnóstico de esclerose múltipla surge como uma sentença. E aquilo que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, a partir desse diagnóstico, as informações que buscam e que recolhem, não só de outros portadores, mas também da informação generalizada que há em vários locais, não estou a falar apenas de má informação, mas informação em geral, é que depois passam a cumprir esse papel, o papel do doente. E a partir desse momento começam a incorporar essa ideia. Atenção, eu sei que das coisas mais injustas que podem fazer a alguém que tem uma doença crónica como a esclerose múltipla é quando, por exemplo, nos dizem numa manhã qualquer: então, mas tu dormiste 12 horas e ainda estás cansado? Como é que não consegues ir trabalhar? Como é que não consegues fazer isto? Mas esta ideia de gestão, que daqui a bocadinho vou falar, esta questão de não cumprir essa sentença que alguém nos informou que nós iríamos ter que cumprir, é aquilo que nos leva até ao tema desta Academia 35, arriscar na EM. E é desse risco que eu falo. E esse risco vai surgir de algo que, normalmente, neste tipo de conferências, de colóquios, eu tenho um bocadinho de dificuldade em fazer entender, que é o conceito de imprevisível. E nós constantemente falamos que a esclerose múltipla é imprevisível. Os nossos médicos informam-nos que não sabemos quando é que podemos prever um surto, sabemos tudo o que podemos fazer. Há várias formas, há treino cognitivo, há hábitos de vida saudáveis. Hoje de manhã falava-se de dietas saudáveis e não só, mas realmente ela é imprevisível. Mas da forma como eu ouço alguns portadores falarem da sua esclerose múltipla e do que esperam atingir com isso, a ideia que eu tenho é que afinal não, afinal é previsível. Afinal a pessoa sabe que, devido àquele surto, devido àquela situação que ainda está a recuperar, se calhar não vai ter uma vida profissional plena. Se calhar vai ter que desistir de algumas atividades, se calhar vai ter que desistir de um futuro profissional, se calhar vai ter que desistir de muita coisa. E, na prática, eu gostava de saber se aqui alguém tem a certeza que chega a casa hoje. Eu não tenho. Eu espero que sim. E espero que ela esteja lá, não é? Porque às vezes pode ser alguma surpresa. Mas o conceito de imprevisível com que nós temos que viver é exatamente este. É que nós não temos a certeza de tudo na vida. Nós apenas partimos desse princípio porque precisamos. A nossa mente precisa ter algum cálculo, alguma coisa que espera atingir para que eu saiba o que é que vou fazer ao jantar hoje. E mais ou menos por volta de que horas é que eu vou fazer. E são esses planos que eventualmente são postos em causa com este tipo de diagnóstico. Então, o exercício generalista, como eu digo, isto depois cada pessoa pode adaptar isto a si mesma, que eu vos peço, é trazerem o previsível para o imprevisível. Ou seja, eventualmente, nós temos até já gerações de quem teve o diagnóstico de esclerose múltipla nos anos 80, anos 90, depois do ano 2000, e nós podemos conhecer e saber o que é que lhes aconteceu. Mas também sabemos, hoje de manhã ouvíamos o Dr. Joaquim Pinheiro dizer que nos anos 90 muitas vezes atrasava-se o diagnóstico porque realmente não havia muitas respostas. E hoje em dia a ideia é dar o diagnóstico cada vez mais cedo. E estas pequenas diferenças, são grandes diferenças e vão alterar completamente o curso natural desta doença. Mas aqui a autonomia do portador é essencial. Porque é essa autonomia, é este passar do previsível para o imprevisível, em que eu estou a tentar ler, porque é um exercício cognitivo muito completo e muito interessante, e o meu neurologista recomendou-me, e o psicólogo também está sempre a falar disso, e eu comecei a ler uma página, mas já me esqueci. Então vou desistir de ler. E isto seria o previsível. Mas o que é que será que vai acontecer se eu me arriscar a ler? O que é que vai acontecer se eu, apesar das dificuldades, apesar de ter uma taxa de incapacidade, e este nome, apesar de prático, porque nós precisamos de o usar, a incapacidade tem muito que lhe diga. Porque se eu for incapaz, ou eu achar que sou incapaz de atravessar a sala para ir buscar um copo de água, eu nem tento, sou incapaz. Agora, se eu achar que é muito difícil e arriscar-me a fazê-lo, eu eventualmente posso cair, posso perder a força, posso ter que voltar atrás, se calhar hoje não chego lá. Mas se eu continuar a tentar, porque é muito difícil, eventualmente eu vou chegar lá. E essa sensação de vitória vai ser algo que vai ajudar a repetir esse tipo de processo. E na prática, vocês já devem ter visto isto em muitos sítios, de várias formas. E a ideia aqui é que autoconhecimento parte de um princípio que é o princípio da aprendizagem. E não é possível, ou melhor, isto é discutível, vocês sabem que os psicólogos têm sempre várias vertentes, mas consideramos que é muito difícil haver um autoconhecimento de sucesso se nós não aprendermos algo. É óbvio
que no autoconhecimento vão haver desilusões, vão haver frustrações. E lidar com a frustração, lidar com essa... Conhecer algo de novo e falhar, vai-me ajudar a na próxima vez não falhar tanto e tentar fazê-lo de novo. Eventualmente é isto, sairmos da nossa zona de conforto, arriscarmos o imprevisível, sairmos daquilo que supostamente se espera de alguém que tem um diagnóstico de esclerose múltipla, sairmos de um diagnóstico de ataxia em que o meu desequilíbrio está muito complicado, se calhar, em vez de arriscar ir pelas escadas, vou passar a usar sempre o elevador. Mas depois vai haver a questão muscular, porque o músculo não vai ser tão trabalhado. E se eu deixar de ler porque não me lembro, porque me falha a memória e porque eu não me lembro de onde é que começou a história, então vou desistir de ler, não vale a pena. Então eu vou estar a afetar diretamente o que no futuro poderia acontecer. E aqui é a zona onde as coisas acontecem. Originalmente, e em muitos locais, vê-se zona onde as coisas boas acontecem. Não, ali é a zona onde as coisas acontecem. Boas, más, excelentes, horríveis. Porque quando nós saímos da nossa zona de conforto, o que acontece é isso. Passam-nos a acontecer coisas na vida. Várias. Posso acabar de ler um livro, não me lembrar da história, mas cumpri a minha tarefa. E noto que a minha memória está mais fácil. Posso desafiar-me a cumprir a medicação com mais regularidade e, eventualmente, até este tipo de medicações que alteram o curso natural, ver os resultados daqui a 5 ou 10 anos, mas a picada é todos os dias, ou é dia sim, dia não, uma vez por semana, já estamos cansados. Mas e se arriscarmos a esperar para ver o que é que vai acontecer depois? Apesar dos efeitos secundários. E, eventualmente, depois vamos ter um aumento na nossa zona de conforto. E aquelas linhas tracejadas é isso que significam. Porque há um ciclo aqui. Aquilo que hoje faz parte da minha zona de conforto, que pode ser, por exemplo, hoje de manhã falávamos muito da vida profissional. O arriscar a ter uma estrutura diferente. Porque eu conheço muita gente que aos 25, 28, 30 anos, devido ao diagnóstico e devido a terem bastantes dificuldades, já estão aposentados. Então a sentença já está. Eu, a partir de agora, sou um aposentado. Vou-me ficar por aqui, não vou perseguir sonhos, tudo o que eu tinha pensado fazer está posto em causa, então eu agora vou passar a comportar-me como um aposentado. Mas há curso de formação, há muita coisa que se pode fazer, há muita ajuda que se pode procurar e, eventualmente, apesar daquela injustiça de que realmente a fadiga pode-me bloquear naquele dia, pode não bloquear no próximo. Então, sair constantemente da zona de conforto e trazer novas coisas, saber mais, fazer mais, se calhar vai levar a que o nosso autoconhecimento vai aumentar. Não só das coisas más, de todas as vezes que falhamos, mas eventualmente também das coisas boas e daquilo que hoje se começa a ver, não só nas camadas jovens, mas em geral. Que há pessoas que, mesmo com esclerose múltipla, conseguem ser felizes, conseguem arriscar, conseguem fazer mais. Conseguem correr, conseguem acabar de ler livros, conseguem cozinhar, conseguem, se calhar, não deixar cair 10 vezes a mesma coisa por semana. Agora já deixam cair 5. E isso é uma grande coisa. Uma forma simples, novamente generalista, que eu vos posso passar e que depois cada pessoa personaliza esta ideia. Para gerirmos até onde é que eu posso ir, até onde é que eu não devo ir, o que é que eu já fiz de asneira, eu uso muitas vezes a ideia deste manómetro. Okay? E, por coincidência, esta era das melhores imagens que eu consegui arranjar e está ali no vermelho. A ideia não é ir para o vermelho. Okay? Então, eu queria-vos passar esta ideia de gestão que pode ser tanto de esforço, como de stress, como até de fadiga, como até daquilo que vocês podem praticar e arriscar na vossa esclerose múltipla e na vossa vida, porque isto é para adaptar a tudo. Eventualmente, aquilo que é a vossa zona de conforto, o estar ali, será o nosso verde. Okay? O vosso verde é aquilo que vocês, na vossa rotina diária, normalmente fazem. Nada de novo, nada de muito difícil, estamos no verde. O verde é bom, porque à partida não vos vai causar grandes maleitas, não vai abusar da vossa fadiga, eventualmente não vai prejudicar muito a vossa esclerose múltipla, mas estar constantemente no verde implica que não há desafio. É óbvio que, do ponto de vista protecionista, se calhar até numa situação de crise ou de surto, o ideal é estar no verde e aguardar. Mas, eventualmente, é chegando ao amarelo, saindo da nossa zona de conforto, experimentando alguma coisa nova, o ir à piscina, o começar a ler um livro, que já paramos não sei quantas vezes, vários exercícios que cada pessoa pode gostar e começar a fazer e arriscar, que vamos sentir uma fadiga diferente, vamos sentir um esforço diferente, vamos ter que sair do sofá. E às vezes era exatamente no sofá que nós devíamos estar. Mas há dias em que se calhar arriscamos aquele passo.
E nesse dia até pode correr mal. E então podemos voltar ao verde. Mas já fizemos metade do caminho. Eventualmente aqui o amarelo, nós sentimos a questão do aviso. Para algumas pessoas o amarelo pode ser andar 10 metros, para outras pessoas pode ser correr 10 km, para outras pessoas pode ser fazer 5 piscinas, para outras pode ser só ir à piscina. Às vezes algumas pessoas chegam quase ao vermelho só por descerem à piscina e saírem. Mas isto, e por isso é que isto é tão pessoal, por isso é que nós poderíamos discutir isto durante literalmente horas. O chegar ao vermelho é algo que poderá eventualmente agravar a vossa situação. Como muitas vezes na consulta é mais fácil de explicar, é pagar a conta. Vocês no vermelho também se estão a desafiar, mas a recuperação eventualmente será mais fácil. E reparem que estas cores para vocês, cada um terá o seu significado. O chegar ao vermelho aqui é eventualmente aquela fadiga de demorar quase uma semana a desaparecer. E não saberem se vai desaparecer. E lidarem com essa dúvida. Okay? Eventualmente o vermelho poderá até precipitar, por exemplo, um vermelho em termos de stress, uma discussão que se calhar já foi adiada a tempo demais, o vermelho pode significar o surgimento de um surto. Eventualmente uma necessidade de consulta. Okay? Aqui cada pessoa deve analisar para si mesma qual é o seu verde, qual é o seu amarelo e qual é o seu vermelho. Mas a vantagem é que sempre que forem ao amarelo, eventualmente o vosso verde vai aumentando. Por isso a vossa zona de conforto vai se alterando. E eu conheço neste momento muitos testemunhos, muitos portadores de esclerose múltipla, em que o seu verde é muito maior que o meu. E eu, por acaso, já estou dentro do timing. Obrigado. E espero as dúvidas a seguir. Obrigada, Jorge. Já temos mais questões online. E se quiserem também participar em simultâneo no encontro, a hashtag é... eu de vez em quando pergunto qual é. ThinkMS, portanto online, para procurar tudo o que está a ser dito e feito ao longo deste dia. A seguir, o que significa correr riscos na esclerose múltipla, com a doutora Ruth Geraldes, do Hospital de Santa Maria. Olá, Ruth, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada por este convite. Eu tenho 10 minutos para falar. Normalmente é o tempo que me dão de consulta para falar de 1 ou 2 riscos, mas vou tentar falar de alguns mais. 10, tinha prometido que fazia um risco, um slide, mas reservei aqui alguns outros slides para vos falar assim de uma pequena introdução sobre o que é isto de correr riscos. Esta minha figura inicial significa o seguinte. Todos nós, independentemente de quais os problemas que temos na vida, tal como o Jorge estava a dizer, temos que correr riscos. E há um estudo de pessoas idosas, mais de 90 anos, que lhes perguntaram se tivesse que alterar alguma coisa naquilo que fez, se tivesse que mudar a vida, o que é que fazia? E a maioria das pessoas disse teria corrido mais riscos do que aqueles que corri. E realmente nós não queremos chegar em qualquer fase da vida e pensarmos que não arriscamos, exatamente porque podem acontecer 2 coisas quando arriscamos. A primeira é ganhamos e ficamos contentes, a segunda perdemos, mas ficamos mais sábios. E isso é uma coisa que eu vos queria que ficassem com essa ideia ao longo da apresentação. E, portanto, vou-vos só falar brevemente sobre o que é a definição de risco se forem ao dicionário. E, portanto, o risco é uma probabilidade. Portanto, nós normalmente associamos, e no dicionário é isto que vem, a uma situação a uma exposição a perigo. E, portanto, mas, na verdade, do ponto de vista estatístico, isto nem sempre é assim. É a probabilidade que um acontecimento ocorra. Podemos ter um risco absoluto, estudamos uma população num determinado momento e temos a probabilidade, nesse momento, de ocorrência de um determinado evento, ou então temos uma população e um controlo e comparamos essas 2 populações e vamos ter um risco relativo. Portanto, normalmente nós podemos exprimir do ponto de vista estatístico, e é isso que vocês veem nos estudos, é isso que vocês veem nos trabalhos, quando falamos de risco, muitas vezes associado aos ensaios clínicos e à comparação entre grupos que fazem medicação e que não fazem medicação. Eu desafiei a Luísa a dizer-me, eu vou falar sobre aquilo que eu acho que são os riscos na esclerose múltipla, mas gostava de saber exatamente o que é
também com base naquilo que os meus doentes me dizem, mas gostava de ter uma ideia, o que é que para vocês, quais é que seriam os temas, o tema que gostavam mais de ver. E ela enviou-me uma série de perguntas, não vou cobrir todas, e esta era uma delas. Qual é que é o risco de surtos? Nós, na verdade, não podemos olhar para um doente e dizer vai ter 5, vai ter 6, vai ter... Gostávamos muito, não temos marcadores propriamente que sejam completamente preditivos daquilo que vai acontecer e, portanto, nós sabemos o quê? Sabemos que há doentes que têm muitos surtos e, portanto, surto, uma doença que nós chamamos muito ativa, e depois há doentes que têm uma doença muito pouco ativa, e há uma pequenina percentagem de doentes, 15%, que, de facto, têm muito poucos surtos ao longo da vida, que têm um ótimo prognóstico. Mas não é nesses que nós podemos pensar, porque, na verdade, se nós fôssemos analisar pequenas alterações, se calhar isso não era assim tão verdade, porque aquilo que nós consideramos um surto visível, às vezes um pequeno defeito cognitivo pode não ser valorizado. O que nós queremos é, com a terapêutica, em qualquer tipo de doente, deixar de ter uma atividade, pelo menos inflamatória, da doença, portanto, deixar de ter muitos surtos, deste ponto de vista, e ter uma doença estável, inativa. Portanto, esse é o objetivo. Mas, na verdade, não temos uma resposta. Eu deixo isto depois para a discussão, há muitas coisas a falar sobre este ponto. Quando perguntam ao médico esta questão, quantos surtos é que eu vou ter, é impossível, numa fase inicial, conseguir prever exatamente o que acontece. Agora, nós sabemos que existe medicação, claramente, que reduz o número de surtos. E, portanto, também sabemos que, se o doente estiver medicado, é muito mais provável que se vá dirigindo para uma fase com menos surtos do que se não estiver medicado. Esta é a pergunta também mais importante, não é? Que é, qual é o risco de eu ficar com uma incapacidade neurológica permanente? E, portanto, nós, por um lado, temos os surtos e depois, por outro lado, temos a incapacidade. E é com base nisto que nós vamos arriscar ou não fazer uma terapêutica, avançar para terapêuticas mais arriscadas. E, portanto, sabemos o quê? Sabemos que existem fatores de bom prognóstico que estão aqui listados, podemos ir um a um, e fatores de mau prognóstico. Nomeadamente, nós sabemos que a ocorrência de surtos muito frequentes no princípio da doença, doentes que têm muitos surtos inicialmente, realmente ficam com uma maior incapacidade mais cedo. E, portanto, cada vez sabemos mais que é preciso tratar os doentes numa fase precoce da doença e, se calhar, tratá-los com medicação um bocadinho, digamos, mais arriscada, com um bocadinho mais eficaz, mas também talvez um bocadinho mais arriscada. Outra grande questão é se eu corro o risco de perder as minhas capacidades cognitivas. E isto foi subvalorizado durante muito tempo. O que acontece é que havia os sinais, os hardcores, falta de força, visão dupla, mas a verdade é que quando se perguntou aos doentes, e agora na maioria dos estudos mais recentes, os doentes claramente têm alterações cognitivas que nós temos que ter em conta e que penso que não temos ainda instrumentos suficientemente sensíveis para podermos mostrar diferenças nos ensaios clínicos, e estamos claramente a criar novos instrumentos para que isso possa acontecer, para provarmos que os novos medicamentos podem de facto alterar este ponto. Achei muito interessante esta questão, que era se eu corro risco por não informar o meu médico que tive um surto. Uma coisa que eu vos queria dizer é que a esclerose múltipla, como sabem, é uma doença crónica e que às vezes as respostas não podem surgir todas no mesmo momento e, portanto, o doente vai vendo o médico várias vezes e vai colocando as questões em determinados pontos. Porquê que é importante informar o médico que tive um surto? Primeiro, porque a alteração do número da atividade da doença pode ter implicações terapêuticas e, portanto, o médico pode decidir mudar a terapêutica se eu tiver mais do que 2 surtos, por exemplo, durante um ano. Por outro lado, há surtos com envolvimento do tronco cerebral que podem evoluir e ter algumas complicações imediatas.
O próprio doente, isto tem a ver também com o autoconhecimento e o conhecimento da doença, já pode identificar às vezes pequenos surtos sensitivos que não necessitam de tratamento, porque o tratamento agudo com os corticoides não altera o prognóstico a longo prazo da doença. E, portanto, isso tem que ser um conhecimento do doente e um conhecimento do médico, e os dois devem partilhar essa informação, não é nada que deva ficar escondido, e, portanto, deve haver esta partilha, na minha opinião, mas podemos também discutir. Eu queria ter arranjado uma figura um bocadinho melhor, esta já é antiga, mas nós todos sabemos que existe medicação, portanto, e agora já há outros fármacos que também devem ser adicionados aqui, mas não é esta a mensagem principal. O que eu vos quero dizer é que claramente há fármacos que nós já conhecemos e já sabemos exatamente quais são os riscos, já temos uma grande experiência e se calhar num doente que tem uma doença pouco ativa, vai arriscar menos em fazer, quer o médico, quer o doente, em fazer medicação mais agressiva. À medida que, isto tem sido a postura clássica, não é? À medida que a doença vai sendo mais ativa, vai-se arriscando mais do ponto de vista terapêutico. Este paradigma também pode ser discutido, porque eu posso decidir logo inicialmente que não quero, quero arriscar logo e não quero esperar para que a doença realmente seja mais ativa ou mais agressiva, mas este é um ponto também que podemos deixar para discussão. Se é arriscado entrar num ensaio clínico. Eu trouxe aqui este pequeno boneco só para vos mostrar que o que é necessário fazer para um ensaio clínico, do ponto de vista de regulamentação e do ponto de vista de ética, é inacreditável. Todos os procedimentos de segurança, todos, portanto, quer o médico, quer o promotor, têm imenso cuidado em fazer um seguimento de todos os possíveis problemas e efeitos adversos que possam surgir. Com certeza que nós, nem o médico, nem o doente vão saber se está a fazer medicamento, se não está a fazer medicamento, portanto, é realmente uma incógnita, nem sabemos se o medicamento vai ser eficaz ou não. Mas, de facto, se nós queremos novos medicamentos, um fármaco para chegar à fase de ensaio clínico em doentes já passou por muito e, portanto, eu acho que é muito útil participar no ensaio clínico e que os riscos são controlados. É como usar um paraquedas. Ou seja, nós temos com certeza que correr riscos, mas aqui temos um grande paraquedas que está bastante atento ao que pode acontecer. Qual é o risco das terapêuticas alternativas que faço? Eu aqui gostava de vos dizer que a interpretação atual do tratamento da esclerose múltipla com certeza que devia ser mais alargado e não se restringir apenas à medicação. Mas, na verdade, se um medicamento passa por um processo muito complexo até nós chegarmos à sua aprovação, eu acho que as terapias alternativas se deveriam também sujeitar a esse tipo de processo para nós pelo menos podermos, e com certeza que os médicos estariam abertos a isso, podemos acreditar um bocadinho mais naquilo que acontece. Com certeza que os doentes, há um estudo muito interessante, os doentes com esclerose múltipla, em diferentes fases da sua vida, experimentam terapêuticas alternativas diferentes. Claro que numa fase são os doentes que têm mais recursos económicos e, na verdade, a maioria experimenta durante algum período e depois acaba por desistir. Mas eu acho que deve ser informado o médico, porque o médico é que vai ter que perceber se o doente está a fazer uma dose muito elevada de vitamina D por sua conta e risco, se tem uma insuficiência renal, o médico vai ter que perceber porque é que isso aconteceu, por exemplo, ou se o médico está a fazer uma terapêutica com algum outro produto que possa ser prejudicial, o médico é que vai ser o responsável. Portanto, eu acho que isso tem que ser comunicado ao médico. Isto é muito rápido. Fumar agrava a progressão na esclerose múltipla, portanto é muito arriscado. Engravidar, eu acho que todos nós, vocês já devem ter pensado muito sobre isto, mas na verdade sabemos que engravidar aumenta o risco de surtos após o período de gravidez, mas isto não altera em nada o curso da doença a longo prazo. Mesmo o tipo de incapacidade, depois, mesmo nos doentes que tinham surto, na verdade, isto na maioria dos estudos não foi significativo. Portanto,
podemos passar. Relativamente à terapêutica durante a gravidez, continuamos sem saber e, portanto, ainda é recomendado parar a terapêutica durante a gravidez, exceto nos doentes com terapêutica uma doença muito ativa. Este slide é só para terminar e para vos dizer que este risco grande significa que nós, na verdade, tomamos riscos, tomamos decisões, arriscamos porque não sabemos, não temos a certeza de tudo, não é? Nem tudo é preto e branco e há coisas que mesmo sem toda a informação nós temos que continuar a tomar decisões e isso chama-se arriscar. Não, já isto era outra... Isto é o próximo... Obrigada. E a doutora Ruth continua, não é? Progride na conversa, porque vai estar em paralelo com a Melanie Oliveira da Silva, um testemunho na primeira pessoa, na perspectiva de o que é que o médico vê e o que é que o doente sente. Portanto, começa pelo médico ou pelo doente? Venham aqui. Eu, se começar, pergunto-lhe o que é que vê. Pois, acho que é ótimo. Não sei se querem sentar-se, os nossos colegas acompanham e falam aí. O Jorge faz de moderador um bocadinho, se for preciso. Bom, então este convite foi assim um bocado também mais, no fim, assim um bocadinho acima da hora e, portanto, eu só tive tempo para pensar isto de uma forma muito, muito simples. Como é que... Bom, nós sabemos, portanto, isto ainda não lhe vou responder à pergunta, quando vemos o doente pela primeira vez, um doente de novo, nós não sabemos logo à partida, num doente novo em que tem um primeiro surto, e portanto é a primeira vez que eu estou a ver, e que tem um defeito neurológico, eu preciso de tempo para ver progressão. Portanto, a primeira noção é, eu preciso de tempo porque não tenho ainda um marcador claro para dizer este doente, neste momento, progressão, estamos a falar de progressão. O que é que eu vejo num momento em que estou a ver um doente pela primeira vez? Vejo a ressonância, portanto, vejo o doente, não é, com um defeito neurológico, mas que eu posso pensar que vai recuperar, portanto, ainda poderá recuperar. Tenho a história clínica e o doente pode-me dizer, eu já não andava, já comecei a arrastar a perna e isto foi piorando. Portanto, eu aqui, pela história clínica, consigo perceber que se calhar este defeito é progressivo e não foi uma coisa súbita. Portanto, e é importante que os doentes também se apercebam disto, porque às vezes dizem, foi naquele dia, mas na verdade quando se começa a perguntar, já não foi só naquele dia, já tinha vindo no outro dia. Portanto, o que eu vejo, melhor nem mais o que eu vejo, é o que eu ouço, é a história da progressão. Portanto, porque eu, para ter progressão, tem que ter uma progressão no tempo, não é? E, portanto, é a história clínica, é o defeito neurológico que observo na altura e depois a ressonância magnética que me mostra indiretamente lesões, não só as diferentes lesões inflamatórias agudas, mas também já sinais de perda neuronal que eu posso inferir que neste tipo de doentes poderá realmente estar relacionado com uma maior perda neuronal e que estes doentes poderão vir a progredir, mas isto não existe propriamente um sinal, nem um biomarcador no momento 1 que me diga este doente vai progredir mais do que no outro. Isto no momento 1. Quando eu já conheço o doente há 5 anos, não é? As coisas já são um bocadinho diferentes, não é? Eu já o vi várias vezes, eu já percebi o que é que aconteceu e como é que as coisas foram evoluindo ao longo do tempo e, portanto, nós sabemos que a esclerose múltipla tem diferentes subtipos, não é? O surto de remissão, em que o defeito volta outra vez todo ou recupera completamente. Ao fim de algum tempo, os doentes, de facto, começam a adicionar incapacidade e há alguns doentes que logo desde o princípio progridem logo e não há propriamente surtos. Agora, nos doentes que têm uma forma por surtos e começam a progredir, só pela história clínica é que eu consigo perceber, que o doente começou a progredir. Portanto, não há nenhum marcador neste momento que me permita dizer, dia 31 de dezembro,
começou a progredir, não é? E, portanto, isto para responder à sua pergunta, o médico vê muito pouco relativamente à progressão. Mas o doente sempre. Claro, eu acho que aí nós sentimos, e eu fiquei com uma frase que a doutora disse aqui durante a sua apresentação, que foi, começou por fazer a apresentação e dizer: tenho que falar aqui sobre correr riscos em 10 minutos, que é coisa que às vezes na consulta não tenho, não é? Como é que não conseguem... tenho 10, não tenho mais. Pronto, é essa. Nós sabemos que entramos numa consulta, que vocês têm todos estes exames à vossa frente, que veem efetivamente o que é que se está a passar neurologicamente connosco, mas não veem para além disso. E eu, como doente de esclerose múltipla, e acho que estamos aqui muitos hoje, acho que aquilo que nós sentimos e a força que nós temos interior conta muito para podermos enfrentar esta doença. E por isso, aquilo que eu queria, no fundo, dizer, e desculpem, já me conhecem, eu fico sempre assim um bocadinho Emocionada. Exatamente. Nós, para além daquilo que vocês veem, sentimos. E o que é que nós sentimos? Sentimos inseguranças, sentimos medo, sentimos os problemas à nossa volta, que não temos muitas vezes tempo de partilhar com os médicos. Não, isso completamente. E é isso que eu, quando me pedem para intervir e para... Pensem um bocadinho que nós estamos ali não porque queremos, mas é aquele nosso momento. E às vezes, eu sei que por falta de tempo, tanto da parte do médico, etc., se calhar, entre que nós entramos na consulta e dizemos está aqui a ressonância, muitas vezes é feita no próprio hospital e que o próprio médico tem acesso antes da própria consulta. Eu sei que é difícil, que o vosso tempo é ao segundo, por não dizer ao milésimo, não é? É difícil essa preparação para nós podermos, às vezes, não chegar só à consulta e dizer é que eu tive um surto, é que estou a sentir-me assim, é que estou-me a sentir assado, e depois não termos aquilo que nós realmente sentimos. Mas então nós aqui estamos a falar de progressão. Exatamente. Portanto, e o medo à progressão. Nada é mais importante para o médico do que o doente explicar-lhe o que é que sentiu, o que é que sentiu. É a partir daí que os médicos conseguem perceber, mas muitas vezes, portanto, nós, para além do tempo, e esse é um problema logístico muito importante que tem que ser resolvido, mas que neste momento foge um bocadinho aqui a esta questão particular sobre a progressão, pode eventualmente ter relação com isso, no sentido em que pode dizer, numa consulta de 10 minutos eu não consigo explicar como é que eu progredi. Pronto, exato. Isso pode dizer, mas também tem que haver, se calhar, uma comunicação, porque muitas vezes eu pergunto aos meus doentes, mas consegue andar 500 metros? Porque tenho aqui este slide para vos mostrar que nós temos uma escala de incapacidade que usamos muito, não só na clínica como nos ensaios clínicos, que se baseia muito na capacidade que os doentes têm para andar. E, portanto, se um doente andava 500 metros sem apoio e passa a andar com um apoio, isso significa que progrediu. Portanto, isso, para mim, significa progressão. Agora, o próprio doente tem que estar ensinado, de alguma forma, a perceber se andava 1000 metros e depois já não anda, percebe? Isso é uma coisa que facilmente as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia e ajudar a que nesse momento tão curto que nós temos de contacto, a informação já venha. Porque se o médico sistematicamente lhe pergunta, mas como é que está está a urinar bem, não está a urinar bem, se anda ou não anda, e o doente sistematicamente, não sei, portanto, não há sequer porque é o que também pode haver um risco da pessoa se acomodar e
e já não conseguir transmitir sequer autoconhecer-se. Mas, doutora Ruth, deixe-me já agora juntar as questões que estão a surgir por parte das pessoas que nos estão a ver e ouvir em casa. E está aqui uma pessoa que diz precisamente estas apresentações são muito úteis porque questões que nunca soube como colocar ao meu neurologista estão neste momento a ser respondidos. Por vezes é tão difícil explicar o que sentimos e aquilo que queremos saber. Porque às vezes, também o médico tem que orientar a história, não é? Porque há pessoas que valorizam coisas que não têm nada a ver com o assunto. Portanto, foi porque fui ao supermercado naquele dia e estava muito calor no supermercado e depois... e as pessoas interpretam as coisas e a pessoa tem que se focar naquilo que é importante. Mas, do ponto de vista clínico, enquanto não houver nenhum biomarcador, nenhum marcador que nós possamos dizer, neste momento a marcha, por exemplo, é uma coisa muito importante. Se eu conseguia utilizar as minhas mãos e deixei de conseguir, e isso não foi uma coisa súbita, foi uma coisa ao longo do tempo, é muito importante reportar e dizer isto não foi um surto, isto não foi uma coisa que durou 2 ou 3 dias, isto é uma coisa permanente que continua portanto, é importante a pessoa estar atenta ao surto, àquilo que acontece de uma forma súbita, que dura algum tempo e depois melhora, e é preciso estar atenta àquilo que acontece progressivamente. Eu faço-lhe outra pergunta, doutora, por causa exatamente disso que estão a dizer também online, que é, aconselha ou não haver uma participação na consulta dos familiares? Ou seja, e vou dizer porquê. Porque eu sou daquelas doentes que chegam ao meu médico e digo, está tudo ótimo, não tenho surto há não sei quanto tempo, eu ando sempre fantástica. E quando vou com a minha mãe, ela começa, doutor, é que isto não é bem assim. É que ouvi isto e houve aquilo, e eu começo a pensar, realmente ela tem uma certa razão. Realmente ouvi isto, realmente houve aquilo. Que alguns de nós, se calhar, valoriza mais e outros desvalorizamos e não nos vamos apercebendo, lá está, onde é que estamos a chegar ali no barómetro, se estamos no amarelo, se já estamos no vermelho, e a coisa vai indo. Até que ponto aconselha aqueles familiares que estão mais perto de dar também esse feedback ao médico? Eu acho que toda a informação é útil. Acho que quer dizer, se essa informação é relevante, deve chegar ao médico, quer pelo familiar, quer pelo... Idealmente, as consultas deviam ser consultas com várias pessoas, não é? Portanto, idealmente, o doente devia ser visto, por exemplo, por uma enfermeira que falava sobre todos estes problemas. Claro, uma equipa multidisciplinar. Sim, porque guardava, se calhar, filtrava um bocadinho a informação e chegava ao médico, que de facto tem menos tem menos tempo, já isto filtrado. Porque mesmo quem diz que quando se detecta um problema, depois a seguir também devia-se tomar uma atitude. Eu estou a ver que está a progredir. E depois sinto-me muito incapaz, porque com a medicação já não estamos a fazer qualquer coisa. E eu, se calhar, devia falar com a assistente social, com a reabilitação, para ir alterar a sua casa, para mudar, para tomar atitudes de acordo com aquilo que eu estou a observar. E isto devia ser uma coisa feita em conjunto e que não se esgota só na medicação. Quer dizer, pode ter implicações para eu tomar decisões. Felizmente, agora, nós temos ensaios clínicos que finalmente estão a olhar para a progressão. Portanto, nós temos ensaios na primária progressiva e temos aqui uma pessoa que participou portanto, temos ensaios na secundária progressiva e em que nós estamos a tentar demonstrar que a progressão se altera, não é? E mesmo aí, nesses ensaios clínicos, é muito difícil arranjar medidas, para além do EDSS, para nós vermos, eu aqui estava bem e depois aqui já não estava bem, portanto, sem ser, portanto, estas medidas clínicas e de ressonância magnética, que era o slide seguinte que eu tinha aqui, quando nós vemos uma ressonância magnética com atrofia, já é tarde demais, já não é tarde demais, nunca é tarde demais, mas o que eu queria era, antes de chegar a esta ressonância magnética, de ser capaz de dizer este doente com estas características vai progredir mais do que aquele doente com aquelas características e, portanto, este doente vai ter que fazer esta terapêutica. Isto é que é o importante. E digo-lhe uma coisa, nós fomos para a medicina,
e não há nada mais gratificante para um médico do que ver o seu doente a melhorar. Isso eu acho que é... E, portanto, há aqui uma atitude, às vezes, de... Agora, o médico também não é Deus, nem consegue resolver as coisas todas. Portanto, as coisas têm que ser feitas em conjunto. Neste momento, eu acho que o médico também se isolou muito e também deixou de... E se calhar tem que alargar um bocadinho a sua interação com as outras pessoas, porque se calhar devia haver um psicólogo na consulta, e porque se calhar devia... Mas... pronto, há toda essa vertente, que é aquela linha que eu vos disse com as várias sucursais, que deviam existir, e o médico naqueles 10 minutos faz o melhor que é capaz de fazer. Então nós nos últimos 4 minutos vamos fazer o melhor que conseguimos fazer, que é perguntar se há alguma questão aqui na sala. Vamos. Se houver, é preciso microfone, só para avisar, não para se ouvir, porque a sala é pequenina, mas para ouvirem em casa. Onde há pessoas a perguntar, por exemplo, há questões muito específicas. Sim. À volta de determinados diagnósticos. Eu gostava de não avançar com essas porque não temos o diagnóstico total e acho que pode ser até um bocadinho complicado. Não, fazem consultas online ainda, não é? Mas, por exemplo, a questão dos... Falou há bocadinho da questão das mamãs e há aqui uma mamã, ou futura, não sei, Susana, que diz que tipo de cuidados é que se deve ter no pré e no pós-parto para mães com EM. Que tipo de cuidados... No geral, eu acredito que seja muito genericamente, porque vai depender do quadro clínico, não é? Claro, se tiver uma doença muito ativa, lá está, nós tem muitos surtos antes de engravidar, mesmo arriscando, lá está, para tentar diminuir o número de surtos no pós-parto, tratamos no último trimestre, mas isso é sempre discutido com o doente. Na maioria das vezes, aquilo que acontece é interrompe-se completamente a medicação. Os cuidados são os cuidados gerais. A grávida não tem qualquer restrição do ponto de vista obstétrico, portanto, pode fazer qualquer tipo de procedimento de acordo com aquilo que o ginecologista ou obstetra achar. Portanto, pode fazer cesariana, pode fazer, não tem qualquer restrição, e deve fazer a suplementação com as vitaminas, incluindo, existem alguns estudos com vitamina D. E, portanto, do resto, do ponto de vista geral, é gozar a gravidez e não acho que haja assim nenhum cuidado específico que deva ter antes da gravidez. Muito bem. Assim que está grávida, quer dizer, portanto, ou interrompe um bocadinho antes, normalmente eu não interrompo logo, assim que faz mais testes de gravidez, interrompe assim que sabe que está grávida. Exato. E também tínhamos perguntas relacionadas com a vitamina D, mas acredito também que cada caso seja um caso. E a questão do... Jorge, só para fechar consigo, porque não temos mesmo muito mais tempo, há pouco o filme do George Pepper, tínhamos a Jen com grandes dúvidas se falava sobre a Kim Kardashian ou sobre a esclerose. Acha que as pessoas devem partilhar com os seus próximos no local de emprego que têm a doença ou não? Lá está, é mais uma questão pessoal, ou seja, mediante a necessidade de cada um, mediante aquilo que estão dispostos a partilhar, naturalmente nós não vamos, a partir de quem é o portador, que na prática é o epicentro desta informação, ele é que vai decidir, mediante o grau de parentesco, o grau de relação com quem vai partilhar. Se calhar com o senhor que nos tira o café todos os dias, nós não temos que partilhar o mesmo que com quem está em nossa casa. Exato. Porque à partida também não esperamos o mesmo nível de apoio. No entanto, muitas vezes é exatamente o facto, por acaso, se falar de esclerose múltipla, que alguém depois leva outra pessoa a querer saber mais e por aí fora. Ou seja, nem de menos nem de mais. Claro. E adaptado a cada um. Eu, por mim, tinha mais tempo para falar convosco, até porque a Academia 35, como sabem, tem desenvolvido muito trabalho nestas tertúlias, muito interativas. Aprender a superar a esclerose múltipla antes dos 35 é o grande objetivo. Em academia35.pt podem saber mais informação, assim como na página oficial da SPEM, online, no Facebook, no Twitter, com a hashtag ThinkMS. E nós agora vamos ter de terminar esta sessão aqui porque vamos reportar à sala onde está a decorrer o plenário daquilo que mais importante saiu desta nossa mesa, que não foi muito redonda. Obrigada, Jorge, Melanie e doutora Ruth. Obrigada por terem estado aqui convosco. Vamos continuar na sala seguinte. Obrigada.